Luís Carlos, que recebeu o título real de Luís XVII, era o filho mais novo do rei Luís XVI da França e da rainha Maria Antonieta. Quando seu pai foi executado em 21 de janeiro de 1793, durante o período intermediário da Revolução Francesa, os monarquistas o proclamaram rei da França e Navarra. Porém, os revolucionários o mantiveram prisioneiro em condições subhumanas e morreu na prisão em 10 de agosto de 1795. As misteriosas circunstâncias de seu falecimento fizeram que, ao longo do século XIX, surgissem uma série de falsos delfins. O mistério sobre o rei que nunca reinou, Luís XVII, é uma história extraordinária, até hoje estudada, comentada e discutida por historiadores, professores e pesquisadores em busca da verdade sobre sua morte e destino. Luís Carlos da França nasceu em 27 de março de 1785, no Palácio de Versalhes. Era o terceiro filho, segundo homem, do rei Luís XVI da França e da rainha Maria Antonieta. Seu pai era neto do rei Luís XV da França, enquanto sua mãe era filha da imperatriz Maria Teresa da Áustria e irmã dos imperadores José II e Leopoldo II do Sacro Império Romano Germânico. Ao nascer, recebeu o título de Duque da Normandia. No mesmo dia do seu nascimento, foi batizado na capela do Palácio de Versalhes. Seus padrinhos foram seu tio paterno, o Conde de Provença, futuro Luís XVIII, e sua tia materna, Maria Carolina da Áustria, rainha de Nápoles, Sicília, representada pela sua tia paterna, Isabel da França. Quando nasceu, Luís Carlos tinha dois irmãos mais velhos, a princesa Maria Teresa Carlota e Luís José, Delfim da França. Quando se soube que sua mãe, a rainha, havia engravidado, rumores diziam que a criança não era filho do rei, mas de Hans Axel von Fersen, aristocrata sueco e suposto amante da rainha da França. Outros apontaram a semelhança evidente que a criança tinha com o Conde de Artois, irmão do rei, um fato que teria dado continuidade à Casa de Bourbon. Desde então, começou a circular uma série de panfletos por toda a França contra Maria Antonieta, questionando a legitimidade de seu filho, fortalecendo as posições políticas do Conde de Provença e do Conde de Artois, que se declaravam sucessores legítimos de Luís XV da França. Mas como já dissemos no vídeo sobre Maria Antonieta, a maioria dessas histórias eram boatos contra a rainha, para impulsionar a oposição do povo contra ela. Luís Carlos era descrito como uma criança animada e saudável, ao contrário do seu irmão mais velho, o Delfim Luís José, que sofria de mal de pote. Luís Carlos era muito amado por sua mãe, que o mimava e fazia todas as suas vontades. Como segundo filho, o jovem Luís não tinha perspectiva de se tornar rei, não sendo educado para esse propósito. Tinha sua própria comitiva, que era composta por governantas, enfermeiros e criados. No Palácio de Versalhes, onde viveu os primeiros anos despreocupado, Luís Carlos desenvolveu uma paixão pela jardinagem, tendo ele próprio uma pequena horta no terraço sul do palácio, onde cultivava flores. Com a morte de seu irmão mais velho, em 4 de junho de 1789, Luís Carlos tornou-se o novo Delfim da França. Os anos seguintes de sua infância foram marcados pelos eventos da Revolução Francesa. Em outubro de 1789, ele deixou o Palácio de Versalhes, onde tinha nascido e passado seus primeiros anos, para se mudar para o antigo Palácio das Tuileries, onde morou com sua família até agosto de 1792. Depois da tentativa frustrada de fuga de Luís XVI da França com sua família, que ficou conhecida como a Fuga de Varennes, Luís Carlos e a sua família foram aprisionados na prisão do Templo e a monarquia francesa foi oficialmente abolida, pondo fim a mais de 1000 anos de monarquia francesa contínua. No outono de 1792, toda a família foi presa na Torre do Templo, após a abolição oficial da monarquia. Quando seu pai foi guilhotinado em 21 de janeiro de 1793, os monarquistas proclamaram um rei com o nome de Luís XVII, sendo nomeados regentes seus tios, o Conde de Provença e o tenente-general do reino, o Conde de Artois, ambos exilados na Westfália, embora ele nunca tenha exercido poder ou tenha sido coroado. As potências europeias também o reconheceram como monarca. Catarina II da Rússia expulsou de seu reino todos os franceses que não reconheciam o jovem rei. A pedido da convenção, Luís Carlos foi separado da família em 3 de julho. Segundo sua irmã, Maria Teresa, relataria mais tarde, Maria Antonieta opôs-se fortemente à determinação, apenas cedendo quando os carcereiros ameaçaram usar de violência contra o Delfim. A educação de Luís Carlos foi confiada a Antoine Simon,
um sapateiro analfabeto. Sua tarefa era colocar o menino contra a mãe para que ele fosse usado como arma no julgamento de Maria Antonieta. Em 6 de outubro, Luiz Carlos assinou uma declaração em que acusava sua mãe de tê-lo iniciado em práticas masturbatórias e incestuosas. Muitos historiadores acreditam que o menino fez essa declaração por medo ou para que as torturas a que ele era submetido parassem. Em outubro de 1793, Maria Antonieta foi levada à prisão de Conciergerie e acusada de traição, de incesto com seu filho, entre outros crimes. Apesar da falta de provas para tais acusações, a rainha foi declarada culpada e condenada à guilhotina. Foi executada por Sanson em 16 de outubro. Em maio de 1794, a tia de Luís XVII, Isabel, também foi executada. Quando em 3 de julho de 1793, às 11 horas da manhã, Luiz Carlos encontrou-se na casa de seu novo pai, chorou durante quase 3 dias. Sentindo que com isso nada obtinha e acostumado a sentir-se centro das atenções, enxugou as lágrimas e iniciou uma nova vida. De início, resistindo ao ambiente, mas depois nele integrando-se dolorosamente. A missão de Simon era inculcar-lhe princípios e lhe ensinar modos do povo. Era preciso fazê-lo perder a ideia de sua posição e que ele esquecesse sua realeza. Simon iniciou seu pupilo nos palavreados grosseiros dos moleques de rua. Nada de ortografia ou fábulas ou histórias variadas. O descendente de Luís XIV aprenderia os direitos do homem e cantaria as canções do povo. Testemunhas inequívocas atestaram o êxito dessa missão. A criança assimilava tudo com grande facilidade. Antônio Simon lhe deu uma educação republicana, entre espancamentos e tortura. Simon o obrigou a ingerir grandes quantidades de álcool e obrigou-o a cantar a Marselhesa, usando o boné dos sans-culottes. Ele foi repetidamente ameaçado com a guilhotina. Tiravam-no da cela e levavam-no para fora, dizendo que ele estava sendo levado para a guilhotina. O menino se desesperava, riam dele e depois levavam-no de volta para a cela. Outras vezes ele desmaiava, chegou até a fazer xixi nas calças com medo. Seus carcereiros também lhe diziam que seus pais ainda estavam vivos, mas que não o amavam mais. Fato que o deixava muito triste em pensar nessa possibilidade, pois era apenas um menino de 8 anos. As torturas psicológicas eram constantes. Após a partida de Simon, ele ficou isolado em uma cela lacrada por 6 meses, sem nenhum contato humano e com péssimas condições higiênicas, pois ele vivia em meio a seus próprios excrementos. O menino provavelmente morreu de tuberculose aos 10 anos, em 8 de junho de 1795, na prisão do Templo de Paris, onde passou 3 anos. Durante a autópsia, observou-se que seu cadáver sofria de desnutrição total, manifestada em extrema magreza. Seu corpo estava repleto de tumores, sarna e cicatrizes. O corpo foi enterrado em um túmulo no cemitério de Saint-Marguerite, em Paris, sem nenhuma indicação de que estivesse ali, exceto por um grande D de Delfim pintado no caixão. Ao saber de sua morte, seu tio, o Conde de Provença, adotou o título real como Luís XVIII, respeitando o ordinal dinástico, mas o mesmo não reinaria até 1814. Philippe Jean Paletin foi contratado para realizar a autópsia no corpo de Luís XVII. Ele removeu seu coração e manteve-o em uma urna secreta em sua casa. Paletin tentou entregar o órgão sucessivamente para Luís XVIII e Carlos X, mas estes não acreditavam em sua autenticidade. O coração passou por mãos muito diferentes. Após a morte de Luís XVII, uma crença começou a se espalhar. Diziam que o verdadeiro Luís XVII teria escapado ao cativeiro e gerado uma prole de herdeiros que poderiam reclamar a coroa da França, e que o corpo autopsiado, vítima de tuberculose por Philippe Jean Paletin, pertencia na verdade a uma outra criança que o substituíra. Foram várias as vozes, 43 mais precisamente, que no século XIX invocavam ser o Delfim, desde um missionário de índios americanos a um relojoeiro prussiano, William Naundorf, o mais famoso dos pretendentes. Os argumentos dele foram suficientes para submetê-lo aos testes que comprovaram a inexistência de sangue azul nas suas veias. Não obstante, os seus herdeiros atuais continuam a poder fazer uso do nome de Bourbon.
200 anos depois, 800 livros e 4 meses de investigação genética puseram fim a um dos mais persistentes mistérios da história francesa. Qual seria o verdadeiro paradeiro de Luís XVII? No ano de 2000, os fragmentos do seu coração foram submetidos a rigorosos testes para saber se era o verdadeiro filho de Maria Antonieta e Luís XVI. Os testes foram realizados separadamente na Bélgica e na Alemanha. Levaram em torno de 4 meses de exames, partindo de fragmentos do músculo cardíaco da aorta, que se compararam ao DNA da família materna da criança, retirado dos cabelos de Maria Antonieta, encontrados no medalhão, e das suas irmãs, Joana Gabriela e Maria José, bem como de amostras sanguíneas de descendentes familiares atuais, como a rainha Ana da Romênia e seu irmão, o príncipe André de Bourbon. Preservado numa urna de cristal na Basílica de Saint-Denis, em Paris, o coração de Luís XVII tem ele próprio uma história atribulada de 200 anos. Durante a autópsia, o médico Paletin não resistiu em extrair o órgão, levando-o consigo no bolso, enquanto o resto do corpo era atirado para uma vala comum. Conservado em álcool, pilhado por um estudante de medicina que mais tarde, no leito de morte, o restituiu, o coração foi oferecido a Luís XVIII, irmão de Luís XVI, que o rejeitou, temendo pela sua legitimidade no trono. Confiado ao arcebispo de Paris, o coração é alvo de uma pilhagem, em 1830. O filho do Dr. Paletin tenta resgatar o frasco de álcool, mas um guarda mais escrupuloso defende-o com um golpe de sabre. Paletin regressa numa noite de tempestade e encontra o órgão sobre um monte de areia. Remete-o para os Bourbon da Espanha, que guardam-no até 1975, ano em que foi devolvido para a França, ficando guardado na Catedral de Saint-Denis. Atualmente, o coração está mumificado, mas os investigadores conseguiram extrair 4 amostras, a partir das quais isolaram e identificaram o código genético. Duplo triunfo. Em primeiro lugar, histórico, deitando por terra inúmeras biografias e especulações com títulos detetivescos, como Na Pista de Luís XVII ou O Enigma do Menino do Templo, mas também científico, porque pela primeira vez a infalibilidade dos testes de DNA escreveram a sua marca na história da França. É um grande dia para os historiadores, assegurou Philippe Delorme, escritor, historiador e orientador da investigação, durante a apresentação das conclusões no Museu de História. Depois de toda uma vida triste, de um mistério que se arrastou por quase 200 anos, hoje o coração de Luís XVII se encontra na cripta da Catedral de Saint-Denis, junto aos restos mortais de seus pais. Eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Acho muito curiosa essa história do desaparecimento de um príncipe real, pois ela se repetiu na Revolução Russa, onde ficou famoso o boato de que a princesa Anastácia teria sobrevivido e fugido para a Inglaterra e deixado uma prole. Até hoje existem versões, histórias e filmes sobre esse ocorrido, mas isso é assunto para um outro vídeo em uma outra data. Se quiser saber sobre Anastácia, comente aqui embaixo. Siga nosso Twitter e nossas redes sociais. Até mais!